Bom, gente, boa noite. Eu quero dizer da minha alegria de estar finalmente nesse evento que nós pelejamos para conseguir aprovar. A Lídia está aqui, eu quero agradecer muito. A gente tem que fazer uma homenagem à Lídia Pena. Temos que fazer, a Lídia está aqui. Levanta aí, Lídia. Levanta aí. A Lídia batalhou, lutou para isso acontecer hoje. Parabéns, Lídia. Professor Francisco, que tomou as minhas palavras. Eu gostaria de dizer exatamente isso. Sem a Lídia, nós não estaríamos aqui hoje, num evento que, como a gente pode ver, tem uma audiência altíssima, mais de 7.000 pessoas assistindo ao vivo, de modo que esse é um tema que realmente interessa pela percepção, no meu modo de ver, como também me antecederam as falas anteriores. Não há nada mais grave, se tratando de soberania nacional, que essas descobertas, essas evidências, esses documentos que nós estamos aqui tendo acesso hoje e antes também com o deputado Paulo Pimenta, aquilo que ele nos passou, e esses documentos que vêm sendo descobertos dia a dia, a partir da quebra de sigilo desses acordos de leniência que estão sendo, aos poucos, conhecidos por todos nós. E a tradução do acordo-mãe, desse acordo de referência entre o Departamento de Justiça e da Petrobras, é muito, muito importante, porque ali nós temos grande parte do que foi dito hoje aqui, principalmente relacionado a esse acordo de 1997 do combate à corrupção, que tem inspiração nessa lei anticorrupção que o Nassif muito bem mencionou, da OCDE, de 97. Então, a gente, lendo o acordo, percebe exatamente os termos jurídicos que garantem essa assunção de responsabilidade antecipada, fora de prazo, que poderia ser feita de uma maneira totalmente diferente, e que a gente, por fim, consegue perceber, né, que é mais um instrumento jurídico que vai agindo contrariamente aos interesses nacionais. Então, o SOS Brasil Soberano está de parabéns por essa provocação, essa inquietude, professor Francisco, na liderança desse projeto. Acho que a BJD teve aí um papel lateral, mas importante também. A BJD tem feito esse trabalho de investigação do lawfare, mais além da questão meramente jurídica, desse lawfare que o Vadir muito bem identificou, um lawfare que já tem como objetivo a derrota das esquerdas, do progressismo latino-americano, que é mais do que meramente a questão local de cada país. Nós estamos vendo a situação da Argentina, a gente está vendo a situação do Equador, mas também os assédios em relação à Bolívia e outros processos, não só políticos, estritamente partidários, mas também dos movimentos sociais e populares da América Latina, que também têm sido perseguidos de forma jurídica, com um ativismo judicial muito forte, inspirado nessa ideia de corrupção e de malfeitos na gestão pública, e, enfim. Minha admiração pelo Nassif como jornalista, acho que ele faz um papel muito importante para o Brasil. Nós temos uma dívida impagável com o Nassif como jornalista. E ainda continua, né, Nassif? Acho que o seu trabalho de investigação, como você traz desde as origens, falando ainda que brevemente, ele vai prosseguir, e isso já não pode mais ser ocultado. Quer dizer, se tem uma coisa que nós temos que ter otimismo, é que isso não pode mais ser escondido, né? Eu acho que o pessoal da Lava Jato está preocupado, sim. O Ministério Público Federal de Curitiba foi, né, desmascarado de uma forma muito evidente com esse acordo entre Petrobras e uma fundação de direito privado. Nem a Raquel Dodge conseguiu evitar de investigar isso, ela mesma acabou admitindo o absurdo desse acordo, mas isso não pode ser uma cortina de fumaça. Tem muitas outras coisas acontecendo, tem os acordos de leniência da Odebrecht, tem a questão da Embraer, tem a questão da Eletrobras, que ainda não aconteceu, mas está no caminho, tem os bancos públicos. Então, tudo que está na agenda do interesse nacional, das políticas de conteúdo nacional, estão na agenda dessa gente, e eles, quando podem, deixam isso em sigilo, de modo que nós não podemos permitir, de modo que esse encontro deve significar uma continuidade ou até uma retomada na questão da reivindicação desses temas e desses contratos internacionais. A minha admiração também ao Adi, porque desde o início foi o deputado que comprou uma briga frontal à Lava Jato. O Adi, no mandato dele, fez disso, né, uma bandeira fundamental, e ele estava certíssimo. Eu imagino que lá naquele momento ainda não era possível saber todos os detalhes, né, Adi? A gente não sabia, mas sabia que alguma coisa muito errada estava acontecendo,
e nós imaginávamos que eventualmente ficaria ali no âmbito de perseguição política ao Partido dos Trabalhadores, e a gente está percebendo que não, que é uma perseguição aos interesses do país, né? Muito mais grave. Paulo Pimenta, minhas homenagens pelos documentos e pela preocupação que ele tem feito nesse papel, movendo o poder legislativo, porque eu acho que nesse caso nós temos que contrapor poder contra poder. Ministério Público agindo de forma absolutamente ilegal, né? E o Poder Legislativo tem que assumir suas responsabilidades fazendo essa cobrança. Assim também como o Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal e aquilo que competia aos demais poderes. O próprio Poder Executivo, esse que a gente não tem agora, mas que numa retomada democrática deveria sim cobrar as responsabilidades pela destruição da soberania nacional, como jamais se viu anteriormente. Eu gostaria também de homenagear o Zé Maria, não só por toda a biografia dele, tudo isso. É o homem que pode parar o país, né, como disse o professor Francisco. Não lhe faltam motivos, e que seja esse também mais um motivo, Zé Maria. Muito importante, tanto os engenheiros quanto os petroleiros, nessa luta aqui, exatamente investigando esses acordos da Lava Jato. Bom, eu vou me repetir algumas coisas, mas muito brevemente, porque esses documentos a que o Adi fez menção, que nós recebemos, mencionando inclusive esses procuradores, esses agentes dos Estados Unidos, são documentos que devem ser disponibilizados também a vocês, assim como outros que a gente vem recebendo. Mas é muito importante entender, né, que nós estamos falando do lawfare, como base conceitual, e talvez dê tempo de fazer alguns registros sobre o lawfare do ponto de vista conceitual e político. Vamos ver se dá tempo, mas o lawfare como uma guerra jurídica, né, que tem como conceito, ferramenta mais importante, o combate à corrupção transnacional, sistêmica, num conceito abstrato de combate à corrupção, que de neutro não tem nada, né? Faz parte de uma guerra jurídica, de uma guerra híbrida, com objetivos imperiais, com objetivos regionais, geopolíticos, geoestratégicos, aqui das Américas, mas não só. A gente consegue encontrar os rastros do lawfare também na Europa, também combatendo certos movimentos políticos e democráticos também em outros lugares do país. Mas aqui na América Latina, aqui a gente consegue perceber que a ferramenta do lawfare, principalmente nas mega operações de combate à corrupção sistêmica transnacional, ela acontece de uma forma muito semelhante. Assim como também no Brasil, também tem na Argentina, também tem no Equador. O modelo de utilização, por exemplo, das delações premiadas é absolutamente idêntico. Idêntico. Lá na Argentina nós temos o juiz Bonadio, aqui nós temos o ex-juiz Sérgio Moro, né? O importante aqui, para tanto o Departamento de Justiça dos Estados Unidos quanto o FBI, que fizeram acordos com dezenas de países, é a ideia de que empresas envolvidas em corrupção que realizem atividades em solo americano abrem a possibilidade de intervenção, não uma intervenção direta, mas uma intervenção indireta em todo o tipo de investigação de corrupção praticada por esses países. Então, esses acordos abrem uma brecha legal para que, de certa forma, a legislação americana, os organismos dos Estados Unidos possam investigar essas empresas e, por sua vez, é um tipo de ingerência não tradicional, né, indireta nesses países. Alguns escritórios de advocacia, como mencionados nessa linha do compliance, que mencionou também o Nassif, argumentam que os processos nos Estados Unidos contra empresas de outros países, como empresas brasileiras, no caso da Petrobras, Eletrobras, Embraer, decorrem do fato dessas firmas abrirem seu capital nas bolsas daqueles países, no caso dos Estados Unidos, e que, nesse caso, automaticamente se submetem à legislação de mercado de capitais operadas pela Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos. Essa é a argumentação, já que o capital dessas empresas está aberto, o dano a um cidadão que é acionista dessas empresas geraria o argumento, então, para que os lesados pudessem acionar essas empresas. Os escritórios de advocacia estão preparados para armar, né, os acionistas, né, que vierem, né, não precisam ser já previamente os que acionam, mas os que virão no futuro, né, permitindo, então, essas ações, como se fossem ações preventivas, que no caso do Brasil, no caso da Petrobras, estão na ordem de 7 bilhões de reais. Né? A lei que estabelece essa base legal de jurisdição internacional para investigar os casos de corrupção em todo o mundo são as leis de prática
práticas corruptas no exterior, que tem como base essa mesma lei que o Nassif mencionou da OCDE, e que permite que se possa coibir as empresas americanas ou estrangeiras desde quando acontecem pagamentos a funcionários de governos em troca de vantagens de seus negócios. Então, quando há um pagamento a algum funcionário da empresa, a empresa se autorresponsabiliza por esse dano praticado por um gerente, por um funcionário da empresa, a responder por processo de corrupção. Esse acordo que vocês têm em mãos agora, que foi disponibilizado a todos, tem lá na página 3, só para a gente só localizar aqui, quem tiver o acordo em mãos, mas deixa eu ver quando, não sei como definir no material que vocês têm. Na página 3 já li, a empresa admite, aceita e reconhece que, sob a legislação dos Estados Unidos, ela é responsável pelos atos de seus executivos, diretores, funcionários e agentes, como estabelece na Declaração de Fatos anexada, que é a declaração que estabelece todas as provas contra a Petrobras, e que ali, os fatos que ali foram descritos são verdadeiros e acurados. A empresa também admite, aceita e reconhece que os fatos descritos na Declaração de Fatos anexada constituem uma violação da lei, especificamente da Lei de Práticas Corruptas no Exterior. Esta lei que eu faço menção. Esse é o acordo da Petrobras. Está vendo? Os funcionários cometem desvios e a empresa automaticamente é responsável. Lá no anexo, vamos ver se eu acho aqui, no anexo B desse acordo, no item chamado compromisso de alto nível, a empresa vai se assegurar de que seus diretores e a gerência sênior comprometem-se com sua política corporativa contra violações das leis anticorrupção e com seu código de conformidade, oferecendo um apoio forte, explícito e visível a essa política e a seu código. Então, aqui deixa claro, né, que a empresa se responsabiliza por qualquer ação. E aqui tem o gerente A, o gerente B, o funcionário A, o funcionário 1, funcionário 2, funcionário 3. O acordo vai fazer menção anônima aos gerentes e funcionários. E aqui, claramente, portanto, essa lei se aplica, portanto, essa lei que eu estava mencionando, das leis de prática corrupta no exterior, a Petrobras e, com certeza, a Eletrobras, a Odebrecht e às demais empresas que estão firmando acordos de leniência, né? Portanto, há uma lei base, que é de 97, que estabelece a possibilidade de acordos formais. Como disse o Adi, a nossa autoridade intermediária deveria ser, pela lei, o ministro da Justiça. Essa é uma lei do governo Fernando Henrique Cardoso. Passou, portanto, desde o governo Fernando Henrique Cardoso, pela era Lula e Dilma, e atualmente está em vigor essa lei. Porém, a autoridade intermediária aqui não me parece que está sendo o Ministério da Justiça, e sim, diretamente, o Ministério Público. De modo que essa intermediação não tem respaldo na lei de combate à corrupção. Certo? E nem na Constituição, como muito bem salientou o Adi. Quer dizer, não há poder de celebrar tratados por parte do Ministério Público Federal. Isso é inconstitucional e absolutamente ilegal. E isso está sendo desmascarado cada vez mais. É muito importante a definição de como se celebram tratados no Brasil. Ainda mais aqueles que geram ônus, compromissos gravosos e onerosos ao patrimônio nacional. 7 bilhões de reais só do acordo da Petrobras. E dirá aos demais que o da Odebrecht é mais ainda, né? Então, nesse caso, teria que passar pelo Congresso Nacional, pelo Senado Federal, pelo Congresso Nacional. Bom, aqui, portanto, nós temos os acordos formais que estão sendo violados. Agora, o que garante essa colaboração e essa cooperação? Muito bem citado pelo Adi também, a atuação informal ou clandestina, com a CIA, com o NSA e com o FBI. Certo? Então, é muito importante que todo mundo aqui procure saber o que é o projeto Pontes, né? Um projeto de intercâmbio que envolve agentes do judiciário brasileiro, entre eles o ex-juiz Sérgio Moro, para treinamento, acompanhamento pelo sistema americano de combate à corrupção. A partir daí, a partir do projeto Pontes, que aconteceu parte do treinamento aqui no Brasil, a Operação Lava Jato ganha um reforço nas técnicas, como é o caso, por exemplo,
mencionado das delações premiadas, técnicas de pressão aos indiciados, à semelhança dos que foram usados pelo sistema dos Estados Unidos. O Wikileaks divulgou esse projeto Pontes, né, e, portanto, informou o que acontecia. Esse projeto Pontes teve grande envolvimento do juiz Sérgio Moro e do Dallagnol e demais procuradores da Lava Jato, né. A base é sempre a mesma. Quando a gente fala de lawfare, é o uso do direito para interesses contrários ao que deveria definir esse direito. Nós já estamos acostumados, como um país, digamos, de terceiro mundo, a sermos utilizados pelo direito internacional, pelo direito da cooperação internacional. A cooperação internacional é um instrumento de dominação. A gente sabe disso. A cooperação internacional em matéria de corrupção é uma ingerência indireta. É uma cooperação que se faz com ingerência ideológica, política e econômica. No campo econômico, a gente percebe que a Lava Jato destruiu a cadeia de petróleo, gás e conseguiu a destruição a tal ponto que a venda, né, das reservas do pré-sal aconteceram, né, de forma aviltante, com preços humilhantes, solapando o setor competitivo também da construção civil pesada, comprometendo os projetos estratégicos na área de defesa, né, entre os quais a própria construção submarina, né. Há estudos que demonstram, mas a gente precisa de mais estudos, que a Lava Jato é responsável pela destruição de 2,5% do PIB, né, e o desemprego de milhares de pessoas, direta e indiretamente. Não é difícil perceber, obviamente, que o enfraquecimento da Odebrecht, da Embraer, da Petrobras e de toda a cadeia de conteúdo nacional é do interesse dos Estados Unidos, né, que não só pela destruição e substituição desses setores, como a compra de ativos estratégicos, gás, petróleo, gasodutos, terras, água, empresa, energia de alta tecnologia e demais setores que estão agora sendo negociados pela destruição estrutural e econômica do país. Do ponto de vista político, a Lava Jato é responsável, em parte, pelo impeachment sem crime de responsabilidade contra a ex-presidenta Dilma e a detenção, a prisão política do ex-presidente Lula e a inviabilidade do ex-presidente nas eleições de 2018 e a continuidade da prisão até a data de hoje, né? É por isso que, quando se expõe, cada vez mais se expõe o juiz, ex-juiz, ministro e candidato a ministro do Supremo Tribunal Federal, Sérgio Moro, fica mais evidente tudo isso, né? Essa migração de poderes, saindo do poder executivo, do poder judiciário, indo ao poder executivo, querendo voltar ao poder judiciário, né? Coisa que nos Mãos Limpas, como bem mencionado pelo Adi, nem se compara. Os juízes que lá saíram deram o tal da quarentena, né? Depois eles mesmos se arrependeram de terem saído, porque não foi um bom negócio na destruição do marco político italiano também. Mas tiveram uma quarentena, minimamente, né, que pudesse justificar essa migração de poderes. Quando a gente mostra que o ex-magistrado Sérgio Moro saiu da magistratura, né, para migrar, né, ao Ministério da Justiça, negociando essa condição ainda durante as eleições, que ele fez questão de inviabilizar a participação do ex-presidente Lula, não há necessidade mais de explicar o ativismo judicial ou judicialização da política, que antes era tão difícil de explicar, por exemplo, em países como França, Espanha, porque há uma certa legitimidade do Poder Judiciário. Então, agora, quando a gente mostra isso, não há muita necessidade de esforço. É importante entender também que essa lei de 97, de combate à corrupção, tem um artigo que diz que a assistência poderá ser negada, né, no caso de que a solicitação de troca de provas e de combate à corrupção prejudique a segurança, os interesses dos Estados-parte. Quer dizer, mesmo atendendo essa lei de 97, quando há prejuízo aos interesses nacionais, ela não se aplicaria. Eu gostaria de imaginar se reciprocamente os Estados Unidos fariam com as suas próprias empresas estatais as mesmas coisas que nós estamos fazendo com as nossas, né? Eu queria saber se os procuradores daquele país gostariam de cruzar as fronteiras com um documento, como o Janot fez, aparentemente, com as nossas empresas. Se os procuradores deles estão dispostos a entregar também documentos quando acontecer qualquer processo de corrupção nas empresas deles lá. Então, eu não vou citar, porque o Adi muito bem fez, Kennedy Blanco, acho que você não citou o Trevor McFadden.
né? Citou também. Vocês citaram todo mundo, quer dizer. E o Daniel Kahn, que é esse último caso aqui da entrevista do Estado de São Paulo, que tem muita gratidão nas palavras dele. Gratidão à Lava Jato. Uma das parcerias mais fortes que poderíamos ter com uma autoridade estrangeira. Né? Tem nada mais humilhante para nós que ler uma coisa dessa. Né? A vontade é de chorar mesmo. Né? Então, a questão de que é importante ressaltar que o Ministério Público não tem, né, nenhuma autonomia para surrupiar as competências, né, do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Não há base legal que autorize a desrespeitar as regras pertinentes ao acordo internacional, nem na legislação interna, nem na Constituição. Embora o ex-juiz, atual ministro da Justiça, queira, naquele pacote anticrime, lá no finalzinho do pacote, legalizar essa questão aqui. Ele tentou incluir no pacote anticrime a competência do Ministério Público Federal para cooperação em matéria de crimes transnacionais, como é o caso da corrupção, tentando dar absoluta autonomia nos casos de troca entre congêneres internacionais, etc. Tentando, a posteriori, legalizar o que foram feitos aqui. Portanto, é muito importante que a gente tenha em mente tudo isso. Eu vou passar voando aqui sobre alguns argumentos que me parecem importantes, mais de fundo, quase que simbólico, acadêmico, mas muito rápido mesmo, que isso para não tomar muito tempo, a respeito do que está um pouquinho, vamos dizer, por trás, na base, digamos, jurídico-política do lawfare, que traz a corrupção como arma, né, nessa guerra jurídica continental e transnacional e internacional. O lawfare, como inversão no uso do direito, o uso pérfido do direito, ele não é uma novidade. A gente sabe que desde que existe direito, exige o seu uso instrumental. Isso não é novidade nenhuma. A novidade, no caso do lawfare, como a gente conhece aqui no Brasil, é o uso, né, o cálculo econômico desse uso do direito como uma guerra, como ius in bello, como o direito da guerra usando o direito. Então, quando a gente vê os documentos dos Estados Unidos e das Forças Armadas, sobretudo da aeronáutica dos Estados Unidos, falando o seguinte, é melhor a gente usar as forças jurídicas a, por exemplo, entrar no terreno e cometer uma guerra mesmo, no sentido tradicional. Porque com a guerra jurídica a gente evita ou atinge os mesmos objetivos sem precisar matar ninguém, sem precisar usar armas. Então, do ponto de vista da lógica da guerra, a gente pode até justificar que o uso do direito, dos tratados internacionais, é mais humanitário que entrar em terreno e fazer daqui um Afeganistão, por exemplo, para conseguir o pré-sal. Ou mais barato. Ou mais barato. Então, exatamente, na economia de guerra, não estou justificando não, gente, nem defendendo, estamos identificando, na economia de guerra, é muito importante utilizar essa estratégia, né, que é a prática das demandas estratégicas contra a participação pública, é o Strategic Lawsuit Against Public Participation, que é uma estratégia de utilizar os processos jurídicos para criar impedimentos ao adversário político. No caso, não é o Lula especialmente, não é o Brasil do Lula ou da Dilma, é a estrutura de um país que fazia pacto democrático, que negociava, mesmo favorecendo as elites, algumas políticas públicas que iam na contramão do ultra-mega neoliberalismo que nós temos aí, um liberalismo pós-democrático, que não faz acordo com a democracia. O Brasil ia na contramão. Não era só não alinhado, é não alinhado não só com os Estados Unidos, é não alinhado com o pensamento máximo de um capitalismo, né, que jamais, né, predatório, que não faz acordo com a democracia. Então, em última instância, nós entendemos que o lawfare, tal qual essa guerra jurídica, se aproxima como uma ferramenta dos neofascismos também. Isso é um estudo que a gente está fazendo, comparando com outros países também. Então, a gente estuda isso a partir das Forças Armadas dos Estados Unidos, a gente percebe que a Casa Branca, por exemplo, num informe sobre segurança nacional, admite que a corrupção vai ser usada como pode ser usada para perseguir objetivos estratégicos e geoestratégicos do país contra os seus adversários, né? Então, o combate à corrupção transnacional, aqui,
quando a gente discute isso no Uruguai, e discutia, acho que agora isso já está mais bem explicado, eles diziam assim para nós, o pessoal lá da Frente Ampla, mas vocês têm que ver que a esquerda não pode fazer pacto com a corrupção. Sem dúvida nenhuma, a esquerda não pode fazer pacto com a corrupção, todo mundo que é democrata tem que ser contra a corrupção, mas isso não pode fazer com que a gente perca a noção contextual ou que faça uma visão descontextualizada ou despolitizada do fenômeno da corrupção transnacional, como ela está sendo usada no continente. E eu acho que isso já está mais compreendido, inclusive, para eles, porque senão a gente acaba justificando justamente, e o México tem que tomar cuidado para não fazer a mesma coisa agora que eles estão no poder. Não justificar o uso político a partir do argumento da corrupção internacional. Então, o lawfare, quando a gente olha no continente, tem uma preferência pelo progressismo latino-americano. E, nesse caso, acaba sendo o elogio da gestão privada, ascética e profissional da direita, em detrimento do paquidérmico, setor público, intervencionista e estatalista das esquerdas. Em última instância, a gente acaba justificando a assunção de poder pela direita, que é prestativa, que é organizada, que combate a corrupção, e, novamente, o jargão de corrupto cabe à esquerda. Amadores, corruptos, populismo de esquerda é corrupto, essa mesma já usada na década de 80, só que agora com um argumento novo, que é a corrupção transnacional, como se fosse um câncer que corrói as bases da democracia, como um crime transnacional de ordem máxima, que, por um lado, veja que interessante, utilizam um argumento de direito internacional humanitário, que são crimes transnacionais, de jurisdição universal, que podem ser punidos em qualquer lugar, porque, afinal de contas, um corrupto é um corrupto em qualquer lugar. E se ele mandou dinheiro para fora, ele justifica aí uma série de possibilidades, por exemplo, de extradição, de entrega. É muito interessante, muito inteligente, porque utiliza a sensibilidade, por um lado, até do direito internacional humanitário, e, por outro, dos crimes contra o terrorismo, portanto, excedendo a própria ideia de direito estritamente legal para, já que é um crime especial, justificar a exceção jurídica. Já que, afinal de contas, corrupção sistêmica é difícil de investigar, a gente condena com base em convicção, não precisa de provas, porque, afinal de contas, indúbio pró-sociedade no lugar de indúbio pró-réu, que é algo que já foi usado, e a gente sabe quando, nos fascismos. Então, o que eu acho importante é que essa questão do armamento, quando a gente vê os nossos líderes políticos que estão sendo condenados, se defendendo com um argumento e um armamento legal nacional, de jurisdição nacional, com base, por exemplo, em devido processo legal, em justo processo, em direito interno, em direito individual, direitos e garantias fundamentais, tudo isso que a gente está, desde o início, vendo a defesa do ex-presidente utilizando corretamente, fortemente, etc., eles utilizam o jargão internacional, transnacional, e justificam, através dessas ONGs transnacionais, Transparência Internacional, etc., que, na verdade, esse corrupto é um grande criminoso que precisa ser combatido e precisa ser isolado e precisa ser posto como se fosse um terrorista internacional. Nós estamos vendo o caso do Assange, até certo daquele que merece ser posto numa situação de absoluta incomunicabilidade, não pode falar, não pode ser visto, etc., etc. 3 elementos de eficiência do lawfare. Primeiro, poder judiciário forte. Nós erramos, nós contribuímos para o elitismo judicial, nós contribuímos para essa autonomia sem controle. Agora estão aí debatendo a lei de abuso de autoridade. Nós não temos uma lei de abuso de autoridade, nós temos o máximo poder ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, mesmo que a autoridade desses poderes provoque danos, é muito difícil, muito difícil a gente conseguir se defender de poderes tão poderosos que podem fazer, eventualmente, setores podem fazer o que estão fazendo. Nós estamos vendo isso claramente. A questão do Ministério Público, essa autonomia do sistema acusatório dos países, das fiscalias dos países, inclusive, nesse caso, comissões especiais. O caso da Aaron, que vocês mencionaram, desse procurador, está sendo revertido nos tribunais superiores. É importante dizer isso. Porque ele super poderoso, foi até onde podia ir, mas quando
o caso da Aarons chegou aos tribunais superiores, em muitos casos foi revertido por justamente excesso de poder, de concentração de poder, violação de direitos individuais e de direitos humanos. Terceiro elemento, então, judiciário forte, elitismo judicial e, mais ainda, frente a poderes fracos, como no caso do Brasil, legislativo fraco, envolvido em processo de corrupção, e executivo enfraquecido desde 2016 com um golpe sem crime de responsabilidade. Em segundo lugar, Ministério Público forte, sem controle, um poder sem controles externos. Terceiro, mídia, né? Poderes midiáticos que provocam a violação a priori da presunção de inocência. A presunção de inocência não está sendo violada só pelo Supremo Tribunal Federal quando não julga as ADCs. A presunção de inocência está sendo violada a priori pelas mídias, que já faz a denúncia, uma denúncia que já condena a priori. O Papa Francisco, quando falou do caso da América Latina, mas também do Brasil, falou isso. A mídia condena e depois fica muito difícil para o juiz se defender, já que eles ficam muitas vezes reféns da mídia, né? Então, essa criminalização antecipada com requintes de crueldade, que pode chegar à execração pública, nem todo mundo aguenta. O Lula aguenta de cabeça erguida. Bonito de ver ele nas entrevistas, com a cabeça erguida. Mas tem gente que não aguenta, né? O ex-presidente do Peru não aguentou, né? Tem gente que não aguenta, né? O Cancelier não conseguiu segurar. Execração pública provoca esse tipo de coisa. Provoca suicídio, né? Pode provocar suicídio. Então, eu já falei da questão do princípio da extraterritorialidade da jurisdição universal, são elementos que essa lógica simbólica utiliza também, utilizando o combate à corrupção. E eu não vou me estender nisso, mas sim, o aprofundamento neoliberal e neofascista utiliza essa ferramenta do lawfare para os seus objetivos, né? Por último, no caso do Brasil e no caso da América Latina, no sentido de aplastar líderes e quadros da esquerda política e dos movimentos sociais e populares, né? O que nós podemos fazer? Reações possíveis. Isso que nós estamos fazendo aqui é uma ótima reação possível. Denunciar esses acordos que estão cada vez mais visíveis, conhecer os mecanismos, conhecer esse mecanismo, não o mecanismo daquele seriado, que inclusive está indo para a segunda. Padilha reclama, mas parece que está saindo uma segunda edição aí do seriado dele. Reclamou, mas não deixou de fazer a segunda parte do mecanismo dele. Este mecanismo, que é o verdadeiro mecanismo, precisa ser conhecido, né? Nós também temos que fazer autocrítica. Nós confiamos demais no republicanismo, das indicações, da lei, do corporativismo, do Poder Judiciário, do Ministério Público. Eles estão muito distantes do controle democrático. É necessário, pensando no futuro democrático desse país, uma revisão do sistema de justiça, uma reforma do sistema de justiça que torne um sistema mais democrático e mais conectado às lutas e que possa fazer justiça, efetivamente, né? Essa história toda trouxe também a visibilidade do seletivismo do Poder Judiciário contra todos e todas, né, em todos os sentidos, né? A gente já sabe que é seletivamente, atavicamente, seletivo e discriminatório. Isso só deixou mais evidente, né? E, portanto, revelar a perversidade e o caráter corrupto, né, nos processos do lawfare, subvertendo a própria luta contra a corrupção. O lawfare, da forma como está sendo feito, e todo esse mecanismo, ele trai a boa-fé popular no combate à corrupção. A grande traição, né, desse sistema que utiliza a boa-fé popular nos crimes, no combate à corrupção, que todo mundo está a favor, para, então, utilizar como arma de perseguição política e de combate à soberania nacional. É isso. Muito obrigada.